Salve pessoal do Exatum, tudo bem? Vou dar continuidade com vocês às aulas de Guerra Fria. Na aula anterior nós trabalhamos na parte de descolonização e agora eu vou finalizar com vocês, ou seja, a influência da América Latina. Então todas as aulas complementares a gente viu em presencial os aspectos mais diretos entre Estados Unidos e União Soviética e agora nas nossas videoaulas aí eu vou estar trabalhando com vocês os assuntos complementares, certo? Mas quando a gente vai falar de América Latina, a gente precisa pontuar algumas situações importantes para entender como é que a partir, ou seja, do início da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos passaram a tentar intervir aqui, no nosso território. Lembrando que a América Latina, desde o século XIX, ela enfrentou uma série de problemas, né? A gente percebe, então, vários países se tornando independentes, como inclusive o Brasil. E essas transformações políticas que esses países, latino-americanos enfrentaram foram bastante conturbadas. Por quê? Nós percebemos que a maior parte dos países aqui nas Américas, elas tiveram as suas emancipações, ou seja, suas independências, promovidas por setores da elite. E isso, então, praticamente não mudou muito a situação das minorias como eram, ou seja, durante o período colonial. Então, nós vamos perceber as permanências de um grande índice de pobreza, grande, ou seja, um índice de racismo, uma sociedade patriarcal, predominante. Então, a gente percebe uma sociedade bem estruturada no machismo. Então, a gente percebe que, por mais que, ou seja, esses países no século XIX começam a ter uma estrutura pós-colônia, mesmo assim os problemas persistem. E um desses países que a gente cita aqui como referência, até mesmo por causa dos quadros dos vestibulares, é justamente o México. O México é um dos primeiros países latino-americanos a conseguir sua emancipação, passou por anos nas mãos de uma elite latifundiária, então a gente percebe que a política dentro, ou seja, do México, consequentemente, quando se tinha um partido, um governante, a oposição era outro grande latifundiário. Então não havia realmente uma grande diferença no quadro das disputas políticas. Tanto que é o caso que quando nós temos a ditadura do Porfírio Dias, é uma ditadura que vai praticamente privilegiar os grandes proprietários de terras. Ele cria o que é chamada Lei dos Paudios, onde essa lei permitia que os latifundiários aumentassem ainda mais as suas terras, consequentemente pegando as terras das minorias, dos pobres camponeses ou até mesmo áreas de reservas indígenas. Então a gente percebe essa característica marcante aí do governo do Porfírio Dias. E surge uma oposição que o pressiona, leva inclusive ele a chamar as eleições, a partir de 1910, as eleições de um cara chamado Francisco Madero. Francisco Madero vai reunir todos os indivíduos que estavam descontentes com ou seja, a governança do Porfírio Dias. E lembrando, Francisco Madero também é latifundiário, então ele também é um grande proprietário de terra. Inclusive, ele é preso a mando do Porfírio Dias e ele transforma isso num palco político de resistência. Tanto que leva, obviamente, o Porfírio Dias, pelas pressões públicas, a renunciar, e aí o Madero é eleito em 1911. Aquela oposição, principalmente por parte dos populares, que acreditava que o Francisco Madero atenderia as minorias, acaba caindo na realidade, porque quando ele é eleito, ele não vai fazer muitas situações diferentes, ou seja, do próprio antecessor, do Porfírio Dias. Então ele vai dar continuidade a uma política elitista, repressora em cima das minorias. É aí que realmente se desenvolve o que a gente conhece de Revolução Mexicana. Lideranças populares como Francisco Pancho Villa, atuando com milícias no norte, e o Emiliano Zapata atuando, ou seja, com grupos de camponeses armados no sul, serão, ou seja, representações de que essa população mais carente no México, isso de mestiços, negros, indígenas e principalmente os camponeses empobrecidos, vão acabar então enxergando nessas duas lideranças um grito de esperança de um poder popular, certo?
Então nós temos ali por volta de 1911 até 1916 o que a gente caracteriza como a Revolução Mexicana, a tentativa, né, militar de populares tentando, né, ou seja, ter os seus desejos atendidos, né? Lembrando que em 1917 o Emiliano Zapata incomoda tanto a elite que o governo dos Estados Unidos, juntamente com grandes latifundiários, ou seja, no México, colocam a cabeça dele a prêmio, e aí um caçador de recompensas, Jesus Guajardo, acaba então capturando o Zapata. Lembrando que, por mais que o Zapata, né, foi abatido, consequentemente ele deixou um legado muito grande, que é o Plano Ayala, né? Para quem conhece um pouquinho de atualidades, na região sul do México, né, a parte do Chiapas, há, né, ou seja, desde 94, um levante muito forte de camponeses que tentam, né, colocar em prática os direitos dos indígenas, reforma agrária, uma política democrática, inclusiva e plural. O que a gente percebe da Revolução Mexicana? Que apesar, né, ou seja, dela não ter dado sucesso aos populares, né, ela deixou um legado muito grande de muitas populações insatisfeitas, não só no México, né, na América Latina como um todo. É aí que então começam a surgir, principalmente nos anos 30, políticos populistas que tinham a característica, né, de serem eleitos através de um discurso inclusivo, né, de um discurso nacionalista, reformista, né, e que abraçariam né, a todos, né, nesse momento. A gente tem dois exemplos quando a gente fala de história geral: o Lázaro Cárdenas, no México, né, que vai até 34, e aí o Juan Domingos Perón, né, que se estende um pouquinho mais, onde ele tem uma influência muito forte, né, primeiramente sendo eleito em 46 e depois sendo reeleito, volta, né, ou seja, a governar nos anos 70 até que toma um golpe de Estado, né, ele, né, acaba falecendo em 74 e a sua esposa toma um golpe de Estado em 76. Então o que a gente percebe? Que essa onda popular de insatisfação, ela cresce muito, né, ou seja, na América Latina, exigindo que os trabalhadores, os desempregados, ou seja, de modo geral, as minorias, fossem atendidos pelos governantes. E aí a gente percebe que muitos desses populistas, né, vêm com esse discurso de salvar a nação, abraçar todo mundo, porém desagradavam os Estados Unidos, né, nos anos 50 e nos anos 60. Porque muitas dessas práticas populistas, né, acabavam beneficiando com reformas sociais as minorias. E em pleno auge da Guerra Fria, né, a trazer esse debate, fazer essas reformas sociais, para os Estados Unidos já era considerado então um passo para o comunismo. Então, sendo assim, muitos governantes populistas foram destituídos, né, sofreram golpe de Estado, né, golpes militares, civil-militares, né, apoiado pelos Estados Unidos aqui, com o discurso de tentar barrar, combater o comunismo. A gente tem dois exemplos, que é a questão do caso da ditadura argentina, né, primeiramente liderado pelo general Videla, e também nós temos, né, a ditadura no Chile, que derruba o governo do Salvador Allende. Lembrando, né, o Salvador Allende, um governo democrático, socialista, foi destituído. Tanto no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e inclusive no Brasil, né, como vocês já estudaram a história do Brasil, as ditaduras criaram um laço de cooperação. Elas agiram no que é chamado Operação Condor, né, ou seja, uma tentando ajudar a outra com o discurso de barrar o comunismo, certo? E nós vamos perceber vários tipos de resistência, né, com relação a essa questão da ditadura, desde a luta armada, né, grupos achando que só conseguiriam acabar com a ditadura através, né, ou seja, de pegarem armas, como a gente também percebe movimentos sociais pacíficos, como o que fica conhecido como as Mães da Praça de Maio na Argentina, né, onde a palavra de ordem era dessas mulheres que a ditadura pelo menos entregasse o corpo dos seus filhos para que elas pudessem então fazer um velório digno, né, para esses entes queridos, certo? E a gente percebe que toda essa comoção de ditaduras, né, os Estados Unidos vai justificar justamente por causa da Revolução Cubana, porque até então o socialismo ele estava lá no lado asiático, como a gente já viu, né, ele estava lá, né, na China, né, no leste europeu, com a União Soviética, está começando com alguns movimentos sociais na África, e quando, né, ou seja, nós temos a Revolução Cubana, né, primeiramente é um movimento nacionalista, né, de um grupo de jovens secundaristas universitários que tenta fazer, né, ou seja, algumas tentativas, né, a partir, ou seja, dos anos 50,
são presos, enviados para o México, e aí lá no México, exilados, essa juventude revolucionária se organiza e retorna para Cuba, onde inicia a guerrilha da Sierra Maestra. E nós vamos perceber que Cuba, né, vivenciava uma ditadura do Fulgêncio Batista, um governante apoiado pelos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos, e que então era o principal alvo, né, ou seja, desses nacionalistas. Então, em 58, esses revolucionários liderados por Fidel Castro, Raul Castro e o médico argentino Che Guevara começam a ganhar apoio da população, tomam toda a região cubana, né, do ano de 58 para 59, e aí adentram a capital cubana em Havana no dia 1º de janeiro de 1959. Então, de 59 até 61, o governo cubano do Fidel Castro ele tinha uma postura muito nacionalista, estatiza e promove a reforma agrária, principalmente com o objetivo de sanar os problemas sociais que Cuba enfrentava. Só que a maior parte das empresas e dos grandes latifúndios que existiam em Cuba eram justamente dos maiores apoiadores do Fulgêncio Batista, ou seja, dos Estados Unidos. Então, durante o ano de 60, 61, os Estados Unidos tentou negociar com Fidel Castro, mas sem sucesso. Inclusive aí, em 61, né, percebendo que o Fidel Castro não é um político manipulável, né, não vai ceder ao jogo de cintura dos Estados Unidos tentam invadir Cuba, né, no que é conhecido como ataque da Baía dos Porcos. O que chama atenção porque, né, os Estados Unidos acreditavam que, por ser, né, ou seja, um grupo revolucionário popular, esses cubanos não resistiriam ao ataque, e justamente acontece ao contrário, né? Esses revolucionários cubanos seguram o ataque, expulsam os estrangeiros e aí se consolidam no poder. Então, levando nessa necessidade, o governo cubano percebe que não consegue, né, não vai conseguir resistir muito à pressão dos Estados Unidos, e aí então busca apoio justamente nos maiores inimigos dos Estados Unidos, que é o lado soviético. E aí, como cooperação, a União Soviética, né, envia alguns mísseis nucleares para Cuba em 62, com o objetivo de garantir, né, o governo socialista cubano, e situação que chama a atenção, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica com muito medo dessa situação, e aí então nós temos esse incidente que é conhecido como a crise dos mísseis, né? Então a crise dos mísseis é quando o governo dos Estados Unidos pede, né, ou seja, que os mísseis nucleares soviéticos sejam retirados de Cuba, e a União Soviética também exige, então, que os mísseis nucleares estadunidenses sejam retirados da Turquia. Então, forma-se um acordo, né? E aí esse incidente, né, ou seja, das retiradas, é conhecido como a crise dos mísseis, certo? E aí a Revolução Cubana, ela permanece até hoje, né, como vocês acompanham, né, passando por altos e baixos, e é uma, né, ou seja, uma nação que dependeu muito dos anos 60, 70 e 80 da União Soviética. Então, consequentemente, mesmo sofrendo um embargo econômico, né, dos Estados Unidos e seus parceiros, né, o governo cubano também acabou sofrendo com a queda da União Soviética, certo? Pessoal, fiz alguns apontamentos, né, ou seja, com vocês importantes, né, ou seja, eu sei que há mais conteúdos, né, ou seja, dentro de toda essa parte da América Latina e tudo mais. Eu estarei disponível, né, ou seja, para sanar todas as dúvidas de vocês. É só dar um salve aí que a gente vai batendo, né, ou seja, vai trocando uma ideia, né? Então, nesse momento é pelo menos apontar algumas situações importantes aí que possivelmente podem cair no Enem ou em alguns vestibulares da região. Um forte abraço para vocês, espero que tenha ficado tudo certinho e até a nossa próxima aula.